Quero cumprimentar cada um dos irmãos, das irmãs, com a paz do Senhor Jesus. E quero aqui, meus irmãos, minhas irmãs, nesse dia, quero deixar uma partícula, uma parte da palavra de Deus para nós. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, irmãs, nesses últimos tempos da igreja na terra, muitos estão parando, muitos estão desistindo, muitos estão voltando para trás, muitos estão parando na caminhada na fé. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos alertar agora. A palavra do Senhor vai nos mostrar, louvado seja Deus, que não devemos desistir, que não devemos parar por causa das lutas, por causa das dificuldades, das provações. Hebreus capítulo 12, versículo 12, diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, veja a exortação da palavra de Deus para mim e para os irmãos. Muitas das vezes, o crente, o cristão, ele passa por lutas, passa por dificuldades, passa por aflições, combates na fé. Aleluia, ele acaba se cansando. Sim, porque não existe, irmão, crente, super crente, não existe. Uma hora a gente cansa, uma hora, louvado seja Deus, as mãos cansam. Mas o Senhor está falando aqui: tornai a levantar as mãos cansadas. Ou seja, não é para parar de trabalhar. Trabalhar de que forma? Na oração, no jejum, na palavra. Porque quem trabalha, irmão, trabalha com as mãos. Trabalha com as mãos. Louvado seja Deus, e o Senhor não quer que nós paremos de trabalhar. Aleluia, glória a Deus. Como, de que forma? Na oração, no jejum, na palavra, na santidade, na santificação. Aí o escritor de Hebreus fala aqui: e os joelhos desconjuntados, levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Louvado seja Deus. Quantos que estão com o joelho desconjuntado? Louvado seja Deus. Os joelhos trementes, né? Os joelhos fracos, irmãos. Aquela pessoa cansada de caminhar, cansada, louvado seja Deus, o caminho. Mas o Senhor está falando aqui: não é para você parar, não é para desistir, não é para voltar para trás, mas é para levantar as mãos, os joelhos desconjuntados. É para caminhar, louvado seja, não é para parar, não é para desistir. Quantos que param, quantos que desistem por causa do cansaço espiritual, cansou de orar, cansou de jejuar, cansou de meditar na palavra, pregar, cansou de louvar a Deus, cansou, aleluia. Mas o Senhor não quer, irmãos, crente, irmão, preguiçoso. O Senhor não quer cristão preguiçoso na presença dEle. Ele quer cristão, crente, verdadeiro, adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Como Jesus disse lá para aquela mulher samaritana: a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz aqui, 12:13, fazei veredas direitas para vossos pés. Quantos que estão com os caminhos, as veredas tortas, veredas, aleluia, que não estão levando para a vida eterna, que não estão levando, aleluia, para a salvação eterna. Louvado seja Deus. É aquela pessoa que vive uma vida tudo errada. É uma pessoa que vive, aleluia, louvado seja Deus, no erro, no pecado, no engano, na mentira. Aleluia, aquelas veredas tortuosas, de tristeza, de angústia, onde não tem alegria, onde não tem paz, onde não tem a presença do Senhor. Mas o Senhor está falando: fazei veredas direitas para vossos pés. Caminho direito, caminho santo, caminho por onde você vai andar e vai chegar até o Senhor, e vai chegar até o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Talvez o irmão, a irmã está manquejando, tropeçando,
aleluia, quase parando, mas o Senhor está falando que não se desvie inteiramente. Aleluia, não pare, não desista, está manquejando, está doendo, as lutas são grandes, está cansado, está com os joelhos desconjuntados, mas não é para parar, não é para desistir, não é para voltar para trás. O Senhor não chama ninguém para parar, o Senhor Jesus não chama ninguém para desistir, louvado seja Deus. Porque quando você volta aqui um pouquinho, Hebreus capítulo 10, 37, a Bíblia está falando assim, 10, 37 de Hebreus, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Ou seja, esse que há de vir virá é Jesus, irmão. Ele não vai tardar, não vai demorar. Está próximo à sua vinda. O 38, mas o justo viverá da fé. Para nós viver da fé, irmão, nós precisamos do quê? Precisamos da palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então a fé vem por meio da palavra. Por isso que aqui a Bíblia está dizendo, o justo viverá da fé. Vai viver da palavra de Deus. E se ele recuar, olha aí, ó, o problema está em recuar, irmão. O problema está em ver as lutas, dificuldades e recuar, voltar para trás. Aleluia, aí o Senhor fala, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer naquele que recua. Deus não tem prazer naquele que para, naquele que desiste, daquele que volta para trás. Louvado seja Deus. Mas olha o 39, irmãos. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Louvado seja Deus. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, nós temos algo valioso dentro de nós, que vale muito mais do que a prata, vale muito mais do que o ouro, vale muito mais que o dólar, do que o real, vale muito mais, louvado seja Deus, do que qualquer ouro, do que qualquer prata, do que qualquer riqueza dessa terra. Nós temos algo valioso dentro de nós, que é a alma, irmãos. A alma não se compra, a alma não tem como você dar nada em resgate por ela. Porque o único que deu foi o Senhor Jesus, ele deu o sangue puro dele para salvar, comprar nossa alma, louvado seja Deus. Aí a Bíblia está dizendo aqui, nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição. Quantos que estavam na presença do Senhor e desistiu, voltou para trás? Quantos que estavam lá cantando, louvando, pregando, membrando, participando da Santa Ceia, mas agora parou? Agora está na perdição, voltou a comer o pecado de novo, voltou para trás, porque foi preguiçoso, deixou de orar, deixou de jejuar, não quis levantar as mãos cansadas, não quis fortalecer os próprios joelhos para caminhar na presença do Senhor, aleluia, estava manquejando, aleluia, mas não quis arrumar as veredas, não quis arrumar o caminho. Aí parou, aí desistiu. Por isso, meu irmão, minha irmã, fica esse alerta. Aleluia, está cansado? Levanta as mãos. Está com os joelhos desconjuntados? Não pare de andar, não pare de caminhar. Está manquejando? Não desista. Louvado seja Deus, porque o Senhor vai dar a vitória. O Senhor vai dar a vitória para o seu povo, para aquele que clama, para aquele que ora. Louvado seja Deus. E se você recuar, meu irmão, minha irmã, se você parar, o Senhor não vai ter prazer em você. O Senhor não vai ter prazer em nós. Aleluia, porque nós, irmãos, não fomos chamados para parar, para desistir. Mas Jesus, irmão, Ele quer que nós um dia morem no céu, na glória, aonde Ele está. E se nós recuar, não tem, irmãos, não tem salvação. Se nós parar, não tem vida eterna para nós. Louvado seja Deus. Veja que o Senhor Jesus falou aqui em João, capítulo 14. Veja a vontade do Senhor para nós. Veja a vontade do Senhor Jesus para comigo, para com os irmãos. Aleluia, o Senhor colocou essa palavra logo no meu coração. Muitos estão pensando em parar. Muitos estão pensando em desistir. E são cristãos, são crentes, pensando em parar por causa das lutas, pensando em parar por causa das dificuldades. Imagina se Moisés ali para com aquele povo no meio daquele mar. Se Moisés não vai orar, irmãos, se Moisés não fosse clamar a Deus, o inimigo tinha engolido eles. Mas quando Moisés foi orar, clamar a Deus, Deus disse, mande que o povo marche, mande que o povo caminhe, mande que o povo não pare,
Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas marche, aleluia, sobre o mar. Louvado seja Deus. Quantos parando, quantos desistindo. Louvado seja Deus. Eu já acordei, irmão, com essa palavra no meu coração. Muitos estão pensando em parar. Por isso dessa palavra, irmão. Por isso dessa palavra que eu estou passando por irmão, para irmã, para o irmão não desistir. Veja a vontade do Senhor Jesus para nós, irmão. Aleluia. Capítulo 14 de João, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha a promessa do Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Louvado seja Deus. Tem um lugar, irmão, no céu, para mim e para o irmão. Tem um lugar no céu reservado para aquele que não parou, para aquele que não desistiu, para aquele que não ficou olhando para as lutinhas, para as dificuldadezinhas e murmurando, reclamando, que nem aquele povo no deserto, irmão. Olhando, Moisés não tem carne, não tem água. Moisés está calor. Moisés está frio. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos morrer nesse deserto, Moisés. Aleluia, glória a Deus. Era um povo que reclamava, um povo que ficava olhando para as lutas, para as dificuldades. Aleluia. E muitos, irmão, muitos ficaram prostrados no deserto. Só entrou na terra prometida, que hoje a terra prometida para mim, por irmão, é o céu, irmão. É a nova Jerusalém, é a glória celestial. Muitos ficaram no deserto, prostrados, caídos, morreram. Aleluia, mas Caleb e Josué perseveravam, porque houve neles um espírito diferente. Lá em Números 14, 25, em Caleb houve um outro espírito, irmão, um espírito de perseverança na presença do Senhor. É esse Espírito Santo que nós precisamos para nós vencer as batalhas, vencer as lutas. Aí o Senhor Jesus fala, e se eu for e vos preparar lugar, olha a promessa, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja Deus. Aí você vê, irmãos, aonde Jesus está agora, está à direita de Deus. E qual é a vontade do Senhor Jesus? É que nós também, irmãos, esteja onde o Senhor Jesus está, no céu, na glória celestial. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não pare, não desista. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, Mateus. Veja que nós estamos nos últimos tempos. Estamos vivendo os últimos momentos da terra, da igreja na terra, irmãos. E últimos momentos da terra, irmão. O planeta Terra mesmo. Louvado seja Deus. Aqui Mateus 24, 13. Veja o que o Senhor Jesus está falando aqui, ó. Vamos ler o 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o segredo está em perseverar, irmão. Na oração, perseverar no jejum, perseverar na leitura, na meditação na palavra. Fortalecer as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, tá manquejando por causa do pecado, arruma teu caminho, arruma tua vida com o Senhor Jesus, peça perdão, peça renovação, peça um avivamento da parte do Senhor, por meio da oração, irmãos. Tem que orar, tem que orar, tem que orar, tem que buscar Deus, tem que colocar o joelho no chão e tem que rasgar o teu coração, se derramar perante o Senhor. Como Ana queria um filho e ela derramava-se perante o Senhor chorando, derramando as lágrimas. Então, meu irmão, minha irmã, não desista, não pare. Se você está aí me ouvindo agora pensando em parar, você pensando em desistir, abandonar a caminhada na fé, abandonar a família, abandonar tudo, não faça isso. Em nome de Jesus, não faça isso. Mas persevere, lute até o fim e você vai ser salvo. Jesus falou aqui, Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, meu irmão? Compartilhe essa mensagem e Deus continua abençoando a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer.
aberta e um homem estava perto. Então eu parei pra ver. Era um homem de branco, o seu rosto igual um santo. Era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia, e a mim ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está. É a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que a porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus